básica. A aula de hoje é sobre expressões numéricas. Nessa aula, nós veremos expressões numéricas com adição e subtração, expressões numéricas com multiplicações, expressões numéricas com divisões e expressões numéricas com potenciação e radiciação. Ok? Vamos lá, boa aula! Bom, vamos começar com expressões numéricas com adições e subtrações. Considere a seguinte situação. Na segunda-feira, uma lanchonete tinha um estoque de 200 unidades de pães para cachorro-quente. Neste dia, foram vendidos 85 cachorros-quentes. No dia seguinte, venderam mais 98 cachorros-quentes. Como o estoque estava acabando, o gerente da lanchonete comprou outros 120 pães. Com quantos pães a lanchonete iniciou o trabalho na quarta-feira dessa mesma semana? É o que nós vamos descobrir agora usando uma expressão numérica. Bom, nós podemos representar todos os passos da situação dessa maneira. 200 menos 85 menos 98 mais 120. Resolvendo, nós temos 115 menos 98 mais 120. Notem que eu fiz a primeira subtração e copiei o restante, né? 200 menos 85, que deu 115, copiei o restante. No próximo passo, eu resolvo também primeiro a subtração. 115 menos 98, 17, mais 120. Agora, eu resolvo a adição e chego ao resultado, que é 137. No caso da adição e da subtração, numa expressão numérica, nós resolvemos eles na ordem que aparece. Como nesse caso apareceu primeiro a subtração, nós resolvemos a subtração. Mas se aparecesse a adição, nós resolveríamos a adição, não tem problema, tá bom? Bom, os sinais de associação em uma expressão numérica são aqueles sinaizinhos, né, que a gente já conhece, que são os parênteses, os colchetes e as chaves. E agora nós vamos ver como aplicá-los, né, como resolver dentro de uma expressão numérica. Existem expressões numéricas que apresentam esses sinais de associação, que são os parênteses, os colchetes e as chaves. Bom, esses sinais indicam que devemos resolver operações neles contidas na seguinte ordem. Então, isso quer dizer que tem uma ordem para você resolver uma expressão numérica com esses sinais de associação. Primeiro, nós vamos resolver os parênteses, depois os colchetes e, por último, as chaves. Então, não é na ordem que eles aparecem, tá? Primeiro, sempre os parênteses, depois os colchetes e, por último, as chaves. Vamos ver um exemplo para facilitar. Ó, eu tenho aqui uma expressão numérica, 12 menos 5 mais 3. Porém, o 12 menos 5, ele está entre parênteses, o que significa que ele tem que ser resolvido primeiro. Então, nós faremos assim. Eu resolvo o que está entre parênteses e copio o resto. 12 menos 5, 7, mais 3. E agora é só fazer a continha. 7 mais 3, 10. Aqui, nesse outro exemplo, notem que nós temos os mesmos números. 12 menos 5 mais 3. Porém, quem está entre parênteses é 5 mais 3. Logo, eu vou resolver primeiro 5 mais 3. Copio 12 menos 5 mais 3, 8. 12 menos 8, 4. Então, notem que aqui eu tenho os mesmos números da expressão, a única coisa que muda é a colocação dos parênteses, que primeiro estava no 12 menos 5 e no segundo está no 5 mais 3. Só que mesmo tendo os mesmos números, o nosso resultado deu diferente. No primeiro caso, o resultado foi 10, no segundo caso foi 4. O que prova para nós que os sinais de associação fazem toda a diferença, tá bom? Bom, nós veremos agora um exemplo um pouquinho maior. Aqui nós já temos parênteses e colchetes. Nós já sabemos que primeiro vem os parênteses e depois os colchetes.
eu vou copiar tudo que tá fora, né? 2 mais 5 eu copio. E aí eu tenho entre colchetes 7 menos 3 menos 1. Só que dentro do colchete eu tenho parênteses, que é o 3 menos 1. Então, eu vou resolver primeiro parênteses. 3 menos 1, 2. O resto eu só copiei. Agora, nós já eliminamos os parênteses. O próximo passo é resolver os colchetes. Tudo que está fora eu copio e vou resolver o que está dentro do colchete. 7 menos 2, 5. Agora sim, eu eliminei todos os sinais de associação, então eu posso simplesmente fazer o somatório. 2 mais 5 mais 5, que vai dar 12, ok? Olha só, eu tenho aqui os mesmos números nesse outro exemplo, só que os sinais de associação trocaram de lado. Agora eu tenho os colchetes no início da expressão, né? E os parênteses agora mudaram também, né? Quem está entre parênteses é o 5 e o 7. Vamos lá. Seguindo a ordem, né, que nós já conhecemos, nós vamos copiar tudo que está fora e resolver primeiro os parênteses. Então, eu copio 2 mais, aí resolvo 5 mais 7, 12 e copio menos 3 e copio também o menos 1. Resolvendo os colchetes, nós temos, primeiro, eu vou resolver a adição, depois a subtração, porque dentro do colchete eu tenho duas operações. Como é adição e subtração, eu vou resolver na ordem que elas aparecem. Apareceu primeiro a adição, vou resolver a adição. 2 mais 12, 14. Copio o resto. Menos 3, menos 1. Ainda tenho colchetes na minha expressão, então eu vou resolver o que está dentro dos colchetes. 14 menos 3, 11. Copio o resto, menos 1. Agora é só fazer a subtração. 11 menos 1, 10. Notem novamente que eu tenho os mesmos números da expressão, com a colocação dos sinais de associação em lugares diferentes, e o meu resultado deu diferente. Mais um caso, ó, agora os colchetes, eles pegaram um número a mais, só que a expressão numérica seria a mesma se não fosse os sinais de associação. Vamos resolver os que está entre parênteses, 7 menos 3, 4, o resto eu só copiei. Resolvendo colchetes, primeiro a adição, depois a subtração. E aqui, já eliminei, né, os sinais de associação, é só fazer a conta. 2 mais 8, 10. Nesse caso, o resultado se repetiu, mas foi mera coincidência, tá? Não pode esquecer desse detalhe. Os sinais de associação devem ser resolvidos nessa ordem. Não muda, é regra, tá bom? O que diferencia as expressões aqui é unicamente a posição dos sinais de associação. Isso é muito importante, tá? Vocês não podem esquecer. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido e que coloquem isso em prática. Até a próxima!